Graça e paz, amém? Nossa, é sempre tenso, né? Eu quero louvar a Deus primeiramente pelos homens que ontem liberaram, não só liberaram suas esposas, mas também ficaram lá no cumprimento lá do lar, né? Fazendo almoço, cuidando de filho e cuidando da casa. E com alegria, porque eu vi que eles estavam alegres. Não sei se eles foram para futebol, o que eles foram fazer, mas eles estavam alegres aqui deixando as esposas. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, que têm entendido um pouco do que a gente tem tentado ensinar aqui. Mas eu quero louvar a Deus pelas mulheres que foram, mas eu também gostaria de falar com as que não foram. Talvez você não tenha ido, e algumas eu entendo, questão de trabalho, muitas questões. Mas o que a gente tem tentado trazer e ensinar um pouco aqui é que realmente nós, como mulheres, precisamos entender que a gente não precisa amar o meu marido, é um prazer, mas eu não posso depender dele para me tornar uma mulher feliz. Eu não posso vivenciar uma codependência, eu preciso de fato entender que Deus me faz plena e eu posso tirar um dia para viver um dia com amigas, eu posso ser plena em muitas coisas da minha vida. Então, cada vez mais a gente quer trazer essa consciência, não de dependência, mas é uma dependência de amor, né? A gente tem o prazer de estar com o homem que Deus separou para nós, mas a gente precisa ser livre para viver a nossa alegria, construir novos relacionamentos, fazer novas amizades. Ontem a gente viu, a Carla falou, pastora, como foi importante, tem tantas moças novas chegando na igreja, e a gente lá esparramado na grama e batendo papo, e realmente foi um dia maravilhoso. E a gente cada vez mais vai aprender isso, que a gente pode ser feliz e plena sozinha. Amém? Eu queria realmente colocar isso, porque é algo que eu não sabia, eu não tinha aprendido. Mas cada vez que Deus me ensina alguma coisa, eu quero aprender e caminhar nesse caminho. Não é fácil viver assim, é uma construção. Eu posso dizer que eu ainda estou construindo isso em mim, mas eu sei que a gente pode caminhar nesse caminho. Amém? Ontem eu estava extremamente cansada, porque foi realmente, para quem está à frente, eram 2 ônibus, 92 mulheres, foi bem tenso. Quem está administrando fica um pouco tenso. E lá aquela correria, sobe rampa, desce rampa, realmente estava bastante cansada. E eu pedia tanto a Deus uma palavra e eu já estava quase pensando em desistir. Mas o Senhor falou comigo, apesar de que essa palavra Deus já tinha me dado, e quem já passou comigo um momento conversando no gabinete, em aconselhamento pastoral, o que eu gostaria de falar é algo que eu procuro pensar nessa palavra todos os dias. E se eu pudesse dar um nome a isso, o tema seria a responsabilidade pessoal. Eu acabei de falar sobre a responsabilidade da mulher ser plena e buscar essa plenitude com ela mesma. Mas eu gostaria que a gente pensasse nisso em relação às nossas vidas, porque, por mais que seja o Dia da Mulher, o homem, nós precisamos todos entendermos isso, amém? E para ler esse texto, eu sou uma pessoa muito visual. Por isso que a comida, para mim, o pessoal, uma vez a filha da Eliane, a Carol, ela estava falando de festinha, ela falou, tia, minha festinha vai ser assim, da Frozen e tal. E eu falei, poxa, se você fosse fazer uma festa para mim, que tema você faria? Ela, de comida. Eu falei, aí na hora deu aquela atenção, poxa, eu sou gordinha, gosto de comer, então. Mas não, aí eu falei, mas me explica. Ela, a tia ia ter um monte de prato diferente, porque ela já começa a ter uma visão acerca daquilo que eu gosto, e aquilo já tinha entrado nela. E ela falou, ia ter comida colorida, ela captou o que eu penso da comida, que é a questão da criatividade. E isso é muito bacana, você fluir naquilo que você realmente é. E como eu sou muito visual, eu gosto também de, quando eu vou falar de alguma coisa, eu gosto de
apresentar alguma coisa que seja visual, seja vídeo, PowerPoint, mas eu gostaria de que a gente tentasse ouvir com os ouvidos. A Bíblia fala, Jesus fala o tempo todo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todo mundo tem ouvido, mas nem todos ouvem. Então, eu gostaria de chamar aqui o pastor Oldson, o Aleph e o pastor Silfarne, para a gente poder, eles ajudarem a ler o texto de hoje, amém? Pastor o quê? Eu chamei pastor Silfarne, ele estranha. É porque eu chamo de Fran, de Francisco. Então, aí vocês acabaram de descobrir. Então eu falo, Fran, ele corre. Aí ele vem na cozinha. Então, Fran, você vai ler. O texto, vamos lá, o texto é de Ezequiel 18. Eu queria que vocês lessem na minha mesmo. Tá, eu vou começar a ler. E depois eu vou passar. Só que antes eu gostaria de colocar ordem aqui. Você vem para cá, por favor. Hoje é meu dia, eu posso. Esse aqui eu gostaria de chamar da primeira geração. Esse seria o pai. Ele é o pai, né? Mas passa para cá. Esse seria o filho. E esse seria o neto. Nós vamos ler o texto de Ezequiel 18, e eu vou começar a ler e depois eu vou passar para eles. Cada um vai ler a parte do seu papel. O Fran vai ler o primeiro. Gente, eu não tenho uma veia assim muito de comédia, mas estou sentindo que eu estou começando nesse lugar. Eu vou começar a ler e ele vai ler a parte dele, como pai. Depois o pastor Hudson vai ler a parte do filho e o Aleph seria do neto, exemplificando a primeira, segunda e terceira geração. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotam? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Suponhamos que haja um justo, que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes, e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante os dias da sua menstruação. Ele não oprime a ninguém, antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Não comete roubos, antes dá a sua comida aos famintos e fornece roupa para os despidos. Ele não empresta visando ao lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Esse homem é justo, com certeza ele viverá. Palavra do soberano, o Senhor. Amém? A primeira geração, uma geração justa, que obedece e que cumpre os propósitos. E, se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas, antes, comer sobre os montes e contaminar a mulher de seu próximo, e oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Ok? Essa é uma geração injusta, é uma geração que peca e traz todas as abominações. E eis que, se ele gerar um filho,
que veja todos os pecados que seu pai fez, e, vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com veste, e desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão, e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre estes. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Eu quis só exemplificar um pouco, só mais um minuto, um pouco as 3 gerações, porque é algo que a gente tem insistentemente ensinado e falado nesse lugar. E muitas vezes, o fato de, às vezes, a gente trazer um conceito psicológico, não um conceito psicológico, mas algumas coisas que a Bíblia concorda com a psicologia, muitas vezes, talvez, as pessoas tenham se equivocado em relação a esse texto. Deus é muito, nessa palavra, ele é muito forte, porque ele fala, nunca mais vocês digam isso, esse ditado em Israel. Esse ditado seria um mito, como o mito pau que nasce torto, pau que nasce torto, morre torto. É um mito, algo que a gente, é um dito, não é verdade? Todo mundo já falou, prendam suas cabras que o meu bode está solto, né? É um mito terrível, por isso a gente vê tanto a questão de adultério, porque isso é falado na maternidade. A gente vai muito ver os bebês que nascem e a gente fica lá observando isso. E muitos falam ali no vidro mesmo, aí, ó, nasceu o meu garanhão, ó, prendam suas cabras que meu bode está solto. Mas Deus é firme quando diz esse texto. E eu gostaria que a gente ficasse com essa imagem aqui, de 3 gerações. Uma geração que faz o bem, um filho que nasce, olha para esse pai e, mesmo vendo tudo que esse pai fez, ele decide viver um outro propósito. Mas esse pai tem um outro filho que aprende outras coisas, mesmo vendo esse pai, mas faz uma nova escolha. E a gente percebe o quanto que nós temos o poder da responsabilidade. Agora, obrigada. Da responsabilidade e realmente o quanto ela é pessoal. E eu amo, quando a gente ouve, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é algo muito sério, irmãos, porque essa muitas vezes não é a realidade do que nós temos vivido como igreja e como corpo de Cristo. Porque, de fato, todos nós vamos viver uma visitação. Mas será que a gente tem ouvido a palavra de Deus? Porque é muito fácil a gente culpar a geração. Ah, meu avô era alcoólatra, meu pai era alcoólatra, por isso que eu bebo. É cômodo. A gente tem... O que a gente acontece muito na questão do gabinete, quem aqui na igreja já conversou com alguns dos pastores ou de qualquer líder, sabe o que você pensa, o que você quer escolher. Porque geralmente o que vem é, o que eu faço com isso? O que eu decido agora? Eu separo? Eu fui traída, eu fui traído, houve um engano na minha casa. O que você pensa sobre isso? E quando a gente devolve a responsabilidade, algumas vezes eu já ouvi, a senhora é cruel. Sim, porque é muito cruel, mas é o que a palavra ensina. Nós precisamos ser responsáveis pela nossa escolha. Agora, a gente pode, assim como Eclesiastes 3,15, entender, e é algo que a gente tem ensinado. Esse texto de Eclesiastes 3,15 diz assim, o que é, já foi,
o que há de ser também já foi, mas Deus investigará o que se passou. O que nós ensinamos é, vamos olhar o que tem? Vamos conhecer a primeira geração e a segunda geração e entender o que nós temos de herança para a gente poder ter o poder de modificar essa herança? E é isso que nós temos ensinado. Porque quando a gente se depara com esse texto, não há escolha. A alma que pecar, essa morrerá. Você tem o direito de fazer uma escolha. A questão é o quanto nós queremos escolher o Senhor e os seus princípios. Eu gostaria de ler mais um texto em Êxodo 25. Êxodo 20, do 5 ao 6. Não sei se vai postar ali. Tem aí para colocar no texto, no visor? Esse texto é muito conhecido porque a passagem dos 10 mandamentos... Nossa, eu estou suando. Vamos ler. Não as adorarás, porque o texto começa falando dos 10 mandamentos. Nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia. Ele não visita, ele faz até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Será que algum dia você recebeu uma visita na sua casa? Eu já recebi muitas visitas. Visitas como depressão, porque ela era conhecida em 2 gerações minhas. Mas eu busquei ajuda para vencer essa visita. Porque eu tenho buscado ao Senhor no sentido de falar, Deus, eu quero fechar as portas das visitas que as minhas gerações abriram nas suas próprias gerações. Escolheram abrir a porta. Onde eu moro, às vezes tocam a campainha. E a gente, sempre que toca a campainha ou alguém bate a sua porta, você pensa que é uma visita, certo? Às vezes é o vassoureiro, às vezes é o cara vendendo mandioca e quiabo, que ele passa lá toda semana. Mas são visitas que eu não conheço. Essas visitas, elas são estranhas a mim. Às vezes é pessoas estranhas que querem pedir dinheiro. E eu não abro a porta para essas visitas, porque eu não as conheço. Mas se a Eliane tocar lá em casa, ou a Isa, que é caminho dela, voltando do trabalho, com certeza eu vou abrir a porta e deixar ela entrar. Sabe por quê? Porque a Isa e a Eliane são minhas conhecidas. Eu conheço as duas. Elas têm liberdade de entrar na minha casa. E esse texto de Êxodo, ele é muito forte, porque ele está falando também de visitação. Será que adultério é uma visita que bateu as portas das 2 primeiras gerações? Será que a corrupção são visitas que bateram a porta das suas gerações? E aí, de repente, essa visita fala, oi, estou aqui, ó, posso entrar? E aí você já conhece essa visita. A visita do fracasso. A visita, inclusive, de um casamento infeliz. Agora, falando para nós casados, será que a visita de um casamento frustrado eu já conheço? Visitou minha avó, visitou minha mãe. Aí, quando eu semeio em Deus, porque a gente tem uma vida em Deus, mas de repente eu chego aí, Deus me dá a colheita daquilo que eu plantei. Eu plantei uma vida em Deus, uma vida no Senhor, cumpri, obedeci, porque Ele faz a misericórdia, Ele não visita. Mas, mesmo Ele fazendo a misericórdia, aí Ele te dá um marido legal, ou uma esposa legal. Aí você começa a entrar no lar, mas fica incômodo, fala, nossa, esse negócio de lar legal, abençoado, tranquilo, não conheço isso não. A visita que eu conheço é um lar desgraçado, é briga e conflito todo dia. Aí
a visita do lar desgovernado bate a sua porta rapidinho, porque aí ela tem que entrar. E aí você abre a porta e começa a perpetuar a mesma visão que foi feito nas outras gerações. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é fácil ouvir, porque não é só ouvir. Quando a gente ouve palavras duras como essa, a gente vai ter que se mover para uma escolha. E se mover para a escolha não é algo fácil. Eu sei o preço que eu pago para me mover nas minhas escolhas. Já busquei ajuda de todo jeito e vou continuar buscando, seja ela para o meu corpo físico, seja ela por uma questão que eu ainda não aprendi, porque eu sei que a verdade, ela liberta a gente. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, quanto mais a gente busca conhecer, agora é cômodo, claro, ficar com a visita, botar ela em casa e continuar vivendo aquilo que a gente já conhece, porque o novo é sempre assustador. Sabe para quem o novo não é assustador? Para a criança. A criança não tem medo do novo, enquanto a mãe não vai lá, assusta ela e ensina que aquilo não pode. É claro que nós precisamos ensinar aos nossos filhos o que é certo e o que é errado. Mas a criança começa a ter medo, muitas vezes os medos nem são dela, os medos são aprendidos. Mas ela pode ser livre. Mas será que a gente também pode ser livre em fazer novas escolhas? Deus nos mostra a nossa responsabilidade também aqui nesse texto. E eu penso no coração de Deus, é sempre querendo fazer misericórdia. Até 1000 gerações, aí não é 1, 2, 3, 4. Deus quer fazer, Ele não quer visitar, Ele não vai bater a sua porta. Quando você obedece, porque Ele fala, eu faço a misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Tem uma fórmula para Deus fazer a misericórdia. E não é só para mim. Se Jesus não voltar, vai ser no meu filho, no meu neto, no meu bisneto, no meu tataraneto. Porque eu creio no que a palavra diz, amém? O diabo também crê. Mas será que a gente está crendo? Será que a gente está realmente ouvindo o que Deus está querendo nos mostrar? Ah, pastora, fala sério, isso é papo de psicólogo. Em nenhum momento aqui eu falei de psicologia, eu estou falando de Bíblia. Sim, a psicologia vai investigar, vai ajudar você a entender um pouco mais. E belíssimamente. Mas, de fato, é que a palavra de Deus ela tem um caminho. E o caminho de Deus é sempre obedecer e guardar os seus mandamentos. Deus, Ele é tremendo. Tem um texto que eu amo muito, eu gostaria que a gente lesse junto, em Jeremias 29, 11. Porque, de novo, ele vai falar de responsabilidade. Não sei se tem como colocar na tela, Jeremias 29, 11. O dia que eu aprendi, e quando eu ouvi esse texto, foi de alguém que eu admiro muito, a forma com que ela colocou, para mim, foi muito explicativo, assim. E também ela usou muito visual, e isso, para mim, me marcou bastante sobre esse texto. Porque a gente lê algumas passagens, mas a gente não consegue visualizar ele, né? E esse texto é muito forte, diz assim, dizendo o Senhor, é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Na minha versão é o fim que desejais. É estranho isso, porque Deus devolve a responsabilidade para dar o fim que a gente deseja. Não é estranho? Ele dá o direito da gente escolher o nosso fim. Sim, de fato, de novo, a responsabilidade. Se você ler a Bíblia, você vai ver o tempo todo. Se atentamente ouvirdes, se hoje inclinares o vosso coração. É sempre você. É sempre eu. Eu preciso fazer
as escolhas. E essas escolhas precisam ser feitas com muita responsabilidade. Será que nós temos feito uma boa escolha para o Senhor nos dar o fim, um bom fim? Ou será que a gente só tem caminhado em escolhas para que o Senhor nos dê um fim não tão bom? E aí é fácil, né? Tá vendo? Ó, foi Deus que escolheu para mim. Não. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Eu preciso construir um fim. Nesses 5 anos estudando, para mim foi muito difícil, porque cada mês, cada semestre, eu tinha que olhar, eu tinha que ler esse texto sobre as uvas verdes. A Simone é minha prima, que estava aqui à frente, ela é minha prima. E ela conhece também a minha família, ela está aqui. E eu penso em cada gigante que eu tive que vencer para atravessar 5 anos, aos 39 anos, voltando a estudar. Porque eu não tenho um legado na minha geração. Eu fui buscar, eu fui olhar, não tem. E é uma luta que a gente tem que travar. Muitas vezes eu pensei em desistir, e se eu contar para vocês, eu tive muitos motivos para desistir. Minha faculdade de 50 anos faliu, 50 ou 60. E eu poderia já no fim, muitos amigos pararam no meio da caminhada. Mas eu falava, Senhor, eu não estou dando mais conta. Algumas pessoas me ajudaram no meio dessa caminhada. E viram quanto eu afundei algumas vezes. Eu não tenho vergonha de falar. Mas eu busquei ajuda. E quando eu li esse texto, quando eu ouvi esse texto, a bispana ministrou sobre ele, ela falou, nós precisamos buscar construir o nosso fim. E eu falei, Senhor, eu quero na minha geração poder construir um fim. Para que o outro tenha a possibilidade de aprendizado olhando para uma geração. Mas será até quando que vai ser a Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Até quando as gerações vai ser avó alcoólatra, pai alcoólatra, filho alcoólatra? Até quando, irmãos? Ah, pastora, mas a senhora está falando isso, mas aqui, olha a igreja, nós estamos bem, será? Será que realmente estamos? Só você pode, como acho que Davi falou, sonda o meu coração. Só você nesse momento, enquanto eu falo, a sonda de Deus, porque como eu sou visual, eu sempre penso igual o Fantástico Mundo de Bob. Quem já viu aquele desenho? Eu me identificava muito com aquele desenho. Porque toda vez que, por exemplo, pastor Oldson, quando vem pregar, ou alguns outros que, ainda bem que explicam algumas palavras, mas assim, eu fico no mundo de Bob ali. Aí de vez em quando fica tudo embaralhado, eu não consigo, e eu vou tentando juntar. Mas, de fato, a gente precisa pensar o que nós temos construído na nossa responsabilidade. Para não deixar de falar de uma mulher, e para encerrar, porque, além de tudo, ainda me deram um tempo curto, né? E eu tenho... Já estão ali embaixo me olhando meio assim. Eu gostaria de encerrar com um texto, uma mulher que me saltou aos olhos. Eu nunca ouvi falar dessa mulher. Eu cresci na igreja, ouvi mensagem de tudo que é jeito. De cada texto eu já ouvi de não sei quantas versões diferentes, e cada vez a gente sabe que a palavra se renova. Mas uma mulher que me saltou os olhos, porque não tem nome, a história dela foi tão banal, eu nunca ouvi. Está em Lucas 11, versículo 27. Uma mulher que aparece do nada. E é como se ela saltasse aí no meio, um de vocês se levantasse e falasse alguma coisa. Lucas 11, 27, amém? Ah, já está ali. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, porque Jesus vinha explicando sobre, ele tinha curado um endemoniado que era mudo, aí ele foi explicando quando o demônio sai, volta e tal, e se a casa estiver vazia. Jesus deu uma explicação belíssima para uma multidão. Quando ele termina, aí começa essa fala dele. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras,
uma mulher que estava entre a multidão, sem nome, não tinha nome, exclamou e disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Olha que lindo. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Olha que tremenda essa mulher. Eu não sei você, mas eu nunca ouvi falar nessa mulher. Ela não tem nome, talvez passou batido. Mas é como se ela falasse assim: que garoto fantástico, a mulher que te gerou, essa mulher está com tudo. Que família que você deve ter nascido. Ela quis valorizar a raiz de Jesus. E realmente, Maria e José cumpriram uma função muito, muito linda. Mas ele não perdeu a oportunidade de mais uma vez ensinar. Ele escolheu viver e obedecer ao Pai. Ele fala: bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Será que nós temos, de fato, ouvido e guardado a palavra de Deus? Para que a gente viva nessa geração, na minha geração, eu quebre todos os princípios, os legados que atravessam de orgulho, de pedir ajuda, de dor, de rejeição. Não é fácil para mim estar aqui à frente pregando. Alguns que já ouviram toda a minha história, pessoas que já me aconselharam aqui dentro e que caminharam comigo, vivendo comigo, sabe o quanto eu já quebrei coisas na minha vida. E o quanto para mim é difícil lidar. Talvez alguns de vocês rejeitem o que está sendo dito aqui. Mas, guardando a palavra de Deus, eu sei que eu posso enfrentar os meus medos. Eu sei que eu posso avançar para as coisas que estão adiante de mim. Porque eu sei quem é o meu Pai. E Ele tem bons pensamentos a meu respeito e a seu respeito, para dar um fim para mim e para você, que Ele deseja. Vamos fechar os nossos olhos?